Gente, boa noite a todas as pessoas. Bom dia ou boa tarde, que nós não sabemos em que horário nós iremos assistir, vocês irão nos assistir. Este momento é um momento muito especial. Eu estou aqui em Porto Seguro como professora do Instituto Federal da Bahia e tenho a alegria de receber a professora militante, Gabriela Borges, uma mulher que vem contar sobre si, sobre sua travessia, sobre a sua história no Instituto Federal e sobre a sua atuação tão importante, tão potente aqui na cidade de Porto Seguro. Gabriela, eu quero dizer que é uma honra te ter neste espaço, compartilhando os teus saberes, a tua história, e este momento eu quero que você fique à vontade para contar a sua trajetória, a sua percepção de si, como foi o processo de se construir esta mulher nesta trajetória importante que você traz. Conta para as pessoas como foi a sua formação, como foi o seu processo de autoentendimento de quem você é, como a família lida, como a família lidou, quais os enfrentamentos que você faz. Isso é muito importante, porque nós estamos aqui com a necessidade de aprendermos cada vez mais sobre a diversidade e a importância que a diversidade tem na composição da sociedade e da nossa formação enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Muito obrigada. Pronto, Gabi, seu microfone está fechado. Veja aí. Desculpa, fechei aqui. Acontece, a gente faz Gente, ao vivo. eu que estou honrada e agradecida pelo convite, né? Ainda mais desse aquilombamento, né? Porque estar com uma mulher preta, né? Doutoranda, professora do Instituto Federal, é muito significativo, é muito representante esse nosso momento aqui. Uma mulher negra e uma travesti preta, professora de Química. Se não me engano, a primeira do Nordeste. Talvez não a primeira do Brasil, porque a professora doutora Daniele Félix, minha professora, ao quem eu homenageei e citei no meu TCC, de conclusão, trabalho de conclusão de curso, me falou que tem uma outra menina trans em São Paulo, formada também em Química, professora de Química. Então, provavelmente a primeira do Nordeste. Mas isso que eu trago aqui, a primeira do Nordeste, é uma forma de denúncia, é uma forma de exclusão. Como assim, 2026, a primeira do Nordeste, a segunda do Brasil, é, é, é uma denúncia, né? É essa exclusão desse espaço de poder, né? Que é as instituições de ensino, na escola, na universidade, nos é negada historicamente esse direito no Brasil, a população trans travesti. Então, é uma honra, é uma alegria, e é vencer, quebrar barreiras, e estar aqui hoje como professora, como travesti. E aí, a partir disso, dessa minha fala aqui, eu quero fazer a minha descrição para quem vai só ouvir o podcast, para quem vai só pode ouvir. Eu sou uma mulher travesti, sou negra, eu tenho um cabelo black power, eu estou usando óculos de grau, com a armação com detalhes verdes e vermelho, uma camisa amarela. Estou aqui na live, né, no podcast da Fabi, e eu sou também militante do PSOL, né, me filiei ao PSOL em 2020, quando eu vi uma entrevista da deputada, hoje deputada estadual, hoje deputada federal, Érica Hilton, e também deputada estadual na época, Érica Mulanguinho, e deputada estadual também na época, a Ron Beyoncé. Ron Beyoncé é deputada estadual, foi deputada estadual aqui no Nordeste, em Pernambuco, pelas juntas, e a Érica Mulanguinho em São Paulo em 2018 pela Manata Quilombola, e a Érica Hilton também em 2018 pela Manata Coletiva feminista, tudo em São Paulo, todas pelo PSOL, todas três.
E aí eu vi essa entrevista, as primeiras mulheres travestis eleitas deputadas no Brasil. 3 travestis pretas, negras. E aí aquilo me deu aquele estalo, aquela vontade. Eu já gostava do PSOL, eu já tinha, eu já comungava com as ideias do PSOL, né? Sempre votei no PSOL, desde a época da primeira candidatura à presidência da República, quando foi Luiz Helena, e até a última, que foi Guilherme Boulos, antes de eu me filiar. E aí, por essa entrevista e por essa inspiração, eu resolvo me filiar ao PSOL. E aí, em 2020, eu mando um e-mail para o PSOL Nacional. O PSOL Nacional me responde e me fala que em Porto Seguro tinha o PSOL local e que eu tinha que procurar o PSOL local para me filiar, que a filiação tinha que ser local. E me mandaram um telefone. Este telefone era de Chico Cancela, professor, doutor Chico Cancela, indigenista, historiador, aqui de Porto Seguro, nativo, né? Hoje ele mora em Salvador, militante também do PSOL, da APS, filiado ao PSOL também. E aí eu ligo para Chico Cancela, que na época eu acredito que estava como presidente do PSOL aqui em Porto Seguro. Ligo para ele falo para ele, né? Contar minha história, sou mulher travesti, quero me filiar, e aí ele marca comigo um encontro. E aí ele vem até mim, né? Aqui no Baianão, onde eu morava, onde eu moro até hoje. E eu encontrei com ele na padaria Pão Francês, porque nessa época a minha casa não tinha nem uma cadeira para sentar. Eu só tinha um colchão, uma espuma que eu dormia no chão e um fogão velho, só, e algumas panelas, era o que eu tinha. E, enfim, mas aí eu marquei com ele a padaria Pão Francês, porque eu falei com ele, falei assim, achei que eu na padaria Pão Francês, porque aqui em casa não tem nem cadeira para sentar. Então a gente senta na padaria Pão Francês e faz minha filiação. Aí eu veio, naquele dia eu conheci Chico Cancela, eu não conhecia ele, nunca tinha visto a minha vida, eu não sabia quem era, porque até então também eu era uma pessoa invisibilizada e esquecida em Porto Seguro. Eu tive também, eu passei por mais um tempo trabalhando ali na Orla. Trabalhando não, porque eu não recebia, então não era trabalho, era mais análogo à escravidão mesmo, porque eu até ri, mas é rir de nervoso, sabe? É rir de constrangimento, é rir de chegar ao século XXI e ainda a gente falar sobre trabalho na agroescravidão, mas foi isso, sim, né? Porque foi mais quase 3 anos trabalhando com turismo, com moradia, e sem receber nada por isso. E aí eu resolvo me filiar, então eu não era conhecido, ninguém me conhecia, conheci Chico naquele dia, também conheci o Reinan, um companheiro nosso também aqui de Porto Seguro, que é trabalhador aqui também na área da saúde, concursado aqui na Secretaria de Saúde aqui de Porto Seguro, o Reinan, formado em História também, militante também do pessoal da APS, também veio com o Chico para me filiar. Aí eu conheci eles naquele dia. E aí me filio, e no dia que eu me filio ao pessoal, no mesmo dia, minutos seguintes, eu assinar a ficha de filiação, o Chico Cancela fala comigo, você vai concorrer às eleições aqui como vereadora. E eu pego até e falo assim, mas já agora eu fico espantada, né? Porque eu, como assim, gente? Eu nunca. Era a primeira vez que eu estava vendo aquele homem. E, né, assim, eu não esperava aquilo, já assim, de imediato. E aí foi muito surpresa, assim, para mim. E aí ele fala assim: não, é agora mesmo. Chegou sua hora, eu falo que não tinha condições, ele fala que o pessoal também não tem muitas condições, mas que dentro do possível e do que tinha, que ia bancar, né, fazer a minha candidatura, financiar a minha candidatura. E assim foi. E aí, em 2020, pela primeira vez em Porto Seguro, uma travesti preta concorrendo à Câmara Municipal. Pela primeira vez em Porto Seguro, uma mandata coletiva concorrendo às eleições em Porto Seguro. Fizemos história aqui com a primeira travesti concorrendo e a primeira mandata coletiva também concorrendo. E era uma Eu mandata coletiva. imagino o barulho que vocês fizeram nessa cidade, né? Porque Porto tem essa áurea assim, mais essa vibe mais libertária, mas eu já percebi também umas nuances meio que neoconservadoras. Eu posso estar enganada porque tem poucos meses que eu estou na cidade, mas já fiz algumas leituras a respeito disso. Você vai dizer se eu estou enganada ou não, mas eu senti umas nuances meio que conservadoras ao extremo. Sim.
E essa no mandata identidade, né? coletiva, assim, ela era uma... era total, assim, inversão das coisas, da lógica, da normalidade, da heterocis-normalidade, porque, além de ter uma travesti na cabeça dessa mandata coletiva, ela era toda composta por pessoas LGBTQIA+. Tinha eu, uma travesti, preta na cabeça da chapa, tinha um homem trans, que era o Calil Piloto, um beijo para ele, meu amigo, pedagogo, professor, o professor que ele disse, o meu amigo também, Vinícius Santos, que é professor, ator, diretor, dramaturgo, é concursado aqui também no município de Porto Seguro como professor de educação, arte, né? Ele é Já artista. quero conhecer essa gente toda, viu? Foi co-candidato a vereador na minha mandata, o Vinícius Santos e o Calil Piloto. Então, assim, pessoas assim que me abraçaram, que ninguém me conhecia. Me abraçou, sabe, assim, como se diz, é a família que a gente escolhe, né? E que a vida, né, o universo nos apresenta, né? Nos coloca no nosso caminho. Então eu conheci uma família maravilhosa dentro do pessoal, fora do pessoal, amigos, professores, né, professoras, a Carol Lima também, que depois eu conheci ela depois que eu tive a primeira reunião já na casa dela, aí foi quando eu conheci. Hoje é uma grande amiga, uma companheira de luta também. Hoje ela está na vice-presidência do Andes, né? Um sindicato para professores universitários, né? O maior sindicato da América Latina. Ela é a vice-presidente, a Carol Lima, minha amiga, professora, doutora, historiadora, professora da UNEB, o qual também eu tenho muito a honra de ter participado da minha banca de TCC como avaliadora, né, como analista do meu TCC, do meu trabalho. A Carol foi uma das bancas, de umas que compôs a minha banca de examinação do meu TCC, que é o título é Vozes que Transformam: a atuação de mulheres negras na ciência e no ensino científico, no ensino, desculpa, Vozes que Transformam: a atuação de mulheres negras no ensino e na ciência científica, no ensino e na pesquisa científica em química. Gente, eu vou ler aqui para mim não falar nada errado, mas é isso mesmo, é que a gente esquece. Mas, enfim, o título é esse, Vozes que Transformam: a atuação de mulheres negras no ensino e na pesquisa científica em química. Que eu desenvolvi, né, em conclusão do meu curso do ano passado, e aí, pegando esse gancho aí da educação, que também eu disse que é um espaço muito caro à população trans e travesti, porque dados que a ANTRA, a Associação Trans e Travesti Nacional do Brasil, ANTRA, Sim. traz esse Keila dado. Simpson, é ela Keila ainda à Simpson é a frente? antiga presidenta, a antiga não, a Hum. nossa eterna presidenta, Keila Simpson, a traviarcada, vem aí de Keila Simpson, que hoje a presidenta é a Bruna Brunevix, né, que é a nossa presidenta da ANTRA hoje. E a ANTRA Hum. traz o dado que a ANTRA e a Fonatrans também. A Fonatrans ela tem um trabalho mais voltado específico para a população trans, travesti e não binários negros, né? É mais voltado para a população negra, trans, travesti negra. Mas também traz esses mesmos dados, que 0,02% da população trans travesti está no curso superior. 0,02%. É menos de 1%. Muito menos de 1% da população trans travesti está no curso superior. E aí tem um dado da UFMG, a pedido da deputada federal, hoje, deputada federal Duda Salabert, por Minas Gerais. Ela foi vereadora de Belo Horizonte e ela pediu, acho que ela encomendou esses dados, acho que fez esse projeto de trabalho junto com a UFMG, e aí os dados que a UFMG traz para Belo Horizonte, para a capital mineira, que é de que 91% da população trans travesti não conclui o ensino médio em Belo Horizonte. Mas esse dado, eu arrisco dizer que ele é nacional, é uma realidade nacional, porque também tem dados da própria Fonatrans que traz que 70% da população trans travesti não consegue concluir o ensino médio no Brasil.
esse é o dado, mas eu acho que por conta da subnotificação que a gente tem em relação à população trans travesti no Brasil, inclusive em dados por órgãos institucionais do governo, por exemplo, o IBGE, que não faz esse levantamento de dados da população trans travesti. Então, o que nós temos no Brasil hoje é organizações não governamentais, como a ANTRA, como a FONATRANS, e entre outros, né, o movimento gay da Bahia, a própria aliança LGBT também nacional, do Tony Reis, enfim, são vários movimentos LGBTQIA+, e também movimentos trans, como também o Fórum TT da Bahia, o qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte, que esse fórum ele tem 3 anos de existência, e eu estou lá desde o primeiro dia, né, que é o primeiro fórum de pessoas trans travestis da Bahia. Então, essas ONGs, essas organizações, associações, que recolhe, né, junta dados através da internet, de boletim de ocorrência, de depoimentos familiares, né, para poder, como a ANTRA faz todo ano, lançar um dossiê sobre a questão da população trans travesti, porque nenhum órgão público brasileiro faz esse serviço. E também nosso Congresso Nacional nunca votou uma lei que contemplasse a população trans travesti no Brasil, né? Nunca foi se votado nada no Congresso. Todos os nossos direitos conquistados, eles se deram via judiciário, né? Tudo foi via Supremo Tribunal Federal. Porque, por exemplo, a legalização da adoção, doar sangue, era proibido para a comunidade LGBTQIA+, doar sangue, né? Adotar, casamento civil, todos esses direitos conquistados, casamento homoafetivo, né? A união estável homoafetiva, todas essas conquistas se deram via judiciário. E pegando o gancho para falar da questão familiar, como você me perguntou, como é que foi na família e tal e tudo, e também voltar lá da minha infância, a realidade de pessoas trans travestis no Brasil, ela é cruel, ela é violenta, ela é de expulsão, de exclusão e de negação de direitos, historicamente, no Brasil. E, infelizmente, no meio familiar, também é do mesmo jeito. A grande maioria é expulsa de casa, não é aceita, são agredidas, e, infelizmente, tem casos terríveis, lamentáveis, que chegam até culminar em agressão e até, né, letal, matar as pessoas, como já teve casos aí que ficou famoso no Brasil, de parentes, né, mãe, pai, tios, avós, matando LGBTQIA+. Enfim, graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, Iemanjá, que na minha família eu nunca tive isso. Eu sempre fui muito acolhida, amada pelo meu pai, que hoje não está mais presente fisicamente aqui conosco, com a minha mãe, que graças a Deus está aqui conosco presente fisicamente, firme e forte, saudável, uma guerreira, que me inspira e que me fortalece, uma mulher que sempre me amou e só me deu amor, assim como meu pai. Eu não conheci outra coisa dos meus pais a não ser o amor. Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza que por isso também eu consegui, mesmo com todas as dificuldades, mesmo levando mais de 2 décadas para concluir um curso superior, por causa do meu pai, que era semi-analfabeto, por causa da minha mãe também, que era uma mulher semi-analfabeta, que só tinha até a 4ª série, mas de uma sabedoria, de um amor, sabe? De uma evolução espiritual tão grande que me inspira, me motiva e me incentivou desde muito pequena mesmo, sabe? E na minha casa sempre foi normal a questão da identidade de gênero e da sexualidade. Sempre pelos meus pais foi tratado com normalidade, como é e como deve ser. É Mesmo na tão infância, importante, Gabriela, ouvir você dizer isso, porque nós estamos vivendo num contexto, nós que trabalhamos em escolas, então, professores e professoras
que há um discurso de que é preciso educar as famílias, que é preciso, e que existe uma resistência muito grande do trabalho pedagógico do professor em escola, em sala de aula, de educar as pessoas para compreender que as identidades de gênero, que as orientações sexuais das pessoas, elas são naturais e elas são assim desde que o mundo é mundo. E a gente tem uma dificuldade de lidar, muitas vezes, com os nossos próprios colegas, professores e professoras. Então, quando você traz desta dimensão de uma família, de pais, né, com pouca escolarização, como foi o meu caso também, eu venho de uma família de uma mãe, né, que tem pouca escolarização, de um pai também que não foi alfabetizado, mas eu me considero uma mulher negra numa estrutura de privilégio dentro dessa cis heteronormatividade que é imposta historicamente para violar espaços de poder de mulheres trans, da população LGBTQIAPN+, e você traz para a gente uma história que se reverbera de um lugar de amorosidade, de respeito, de evolução espiritual, como você sinalizou. E aí, em que momento você pensou assim, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer o Enem, eu vou ingressar no curso de Química? Como foi esse Então, tornar-se uma professora licenciada em Química? então, menina, então, né? E aí, lá em casa sempre foi assim, meus pais sempre me deram amor e aceitou tudo como deve ser. E eu sempre fui van na minha casa, desde muito pequena, né? E aí, no ensino fundamental, na quinta série, né, antiga quinta série do ensino fundamental 2, eu fui apelidada como nega van, no feminino mesmo vivendo como menino. Naquela época, quando eu nasci, né, o médico lá designou pela minha genitália que eu era um menino. E aí eu fui criada como menino, né, e batizada como menino. E aí, lá na quinta série, eu fui apelidada como nega van, porque sempre muito afeminada. Eu já era van, e aí me apelidaram de nega van. Eu detestei esse apelido. Mas eu, estudando em Brasília de Minas, estudei lá em Brasília de Minas, norte de Minas Gerais, onde eu nasci. Eu sou norte-mineira, roedora de piqui, a primeira Brasília, porque lá foi Brasília por 66 anos. Aí, quando Juscelino Kubitschek construiu a capital brasileira, ele pediu o nome à nossa cidade. E aí, para nós não perder o nome Brasília, o povo resolveu adicionar de Minas. Aí ficou Brasília de Minas, para a capital surgir com o nome Brasília. E aí, é só uma curiosidade de histórias também. E aí, eu peguei, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, eu era muito boa em química, eu gostava demais de química, eu gostava demais de química, de física também. Mas, mais, era química, eu era muito boa. A professora, eu corrigia as provas junto com ela, ajudava os alunos, a monitoria e tal. E aí, eu sempre tive vontade de estudar, mas eu me tornei cabeleireira primeiro. Me tornei cabeleireira com 15 anos de idade. Eu sou cabeleireira, eu comecei trabalhando dentro do salão de beleza com 15 anos de idade. E dentro do salão, eu me especializei na área de química de cabelos, que depois, hoje, virou até uma frustração para mim, porque hoje eu reconheço meu black, meus cacheados, e nessa época não, eu era mais de alisar, de tratar. Então, me especializei nessa questão das químicas, progressiva, luzes, relaxamentos, tratamentos. Então, eu fui para a da química. E isso me fascinava já no ensino médio. E na profissão também me fascinou. E eu sempre quis estudar, fazer um curso superior. Eu sempre quis fazer um curso superior, eu sempre quis estudar, eu sempre tinha isso na minha cabeça. Né? Eu formei o ensino médio e fiquei 5 anos sem estudar. Fui morar em Montes Claros, trabalhar num salão grande lá em Montes Claros. E com aquela coisa no meu íntimo de estudar, de fazer um curso superior, que eu não podia desperdiçar, perder tempo. E como eu já estava ali há mais de 5 anos trabalhando no salão como cabeleireira ativíssima, menina trabalhando muito, trabalhei até no Senac dando aula, dei aula particular, tive salão escola, tive salão próprio, trabalhei para os outros, trabalhei muito. E aí eu peguei, acho que já tinha uns 7 anos que eu estava trabalhando, tinha uns 5 anos que eu já tinha formado no ensino médio, eu estava assistindo o Big Brother Brasil. Eu estava assistindo a primeira edição, a primeira versão do Big Brother Brasil, lá em Montes Claros. Eu morava em Montes Claros, em Minas Gerais, lá no norte de Minas.
E aí, no intervalo do Big Brother Brasil, veio a propaganda de uma faculdade particular que tinha acabado de chegar em Montes Claros. Ela tinha um ano que ela estava lá, e eu não tinha nem conhecia, nem sabia. E aí na propaganda falava o curso Engenharia Química. E eu, gente, Química. Usei o nome Química, realmente chama atenção, né? Química, Química, eu gosto, Química, eu gosto, Química, Química. E eu nem sabia, naquela época, que existia uma engenharia química com esse nome, engenharia química. Eu não sabia. Não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E aí eu vi aquela propaganda na televisão, no intervalo do Big Brother Brasil. Isso foi em 2023. 2023. Mentira, 2023 tem 2 anos. Foi 2020, 2003. Tem mais de 20 anos. 2003. Isso foi em 2003, menina. 2003. E aí eu peguei e falei assim, vou fazer minha inscrição para esse vestibular. Vou fazer engenharia química, por causa de química, assim, vou fazer. E aí fiz minha inscrição, né? Fiz o vestibular, naquela época ainda era vestibular, nem se falava em Enem. Estava começando um processo, não sei se você também conhece, que chama PAES, que era um processo, era um vestibular seriado. Você fazia o vestibular a cada final de ano do ensino médio. Acabava o ensino médio, fazia uma prova do vestibular. Acabava o segundo ano, fazia outra prova. Acabava o terceiro ano, fazia outra prova. Na época que comecei o ensino médio, iniciou-se esse programa, que era, acho que era PAES que chamava, que era processo do ensino superior seriado, acho que era isso. Não, se eu não estou enganada. Desculpa se eu estiver dando a informação errada, mas tinha esse processo seriado de vestibular nessa época. Mas aí eu fui fazer o vestibular da FACIT, que era a faculdade que chegou lá, que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros. E aí fiz o vestibular, passei, fiz uma matrícula, engenharia química, né? Aí comecei, né? Primeiro período, as primeiras aulas e tal, aí cálculo 1, no primeiro período, geometria analítica, álgebra linear, desenho técnico, eu achei esse desenho técnico. Ai, que maravilha, desenho técnico. Desenho técnico, tanta conta, matemática, loucura, loucura, menino, menina. E eu falei assim, gente, eu queria era química, mas tem tanta matemática, tanta física. Mas já que eu entrei, vou tentar sair. E aí, com muita luta mesmo, porque eu trabalhava, a faculdade particular, eu paguei ela por um período, e aí no outro período eu consegui o FIES naquela época, o FIES 50%, eu só consegui financiar a metade da faculdade, né? Naquela época, ela era 2,5 salários na época, a faculdade, eu consegui financiar a metade dela pelo FIES, que era um programa também que estava começando do governo federal na época, do governo Lula, que era, acho que era o segundo mandato de Lula, se eu não me engano, eu acho que era o segundo mandato de Lula, que teve aquele programa ProUni, FIES e tal e tudo. Então, eu fui contemplado pelo FIES, esse programa do governo federal, que pagava meia bolsa, pagava meia mensalidade da minha faculdade. A outra metade eu pagava. E aí, eu estudei por 3 anos, com muita dificuldade para estudar, porque era um curso dificílimo, tanto que saiu na época, na Isto É, de 2004, que o curso mais difícil do Brasil foi engenharia química, naquela época considerada engenharia química, né? Em 2004, saiu na Isto É. E aí, muito difícil o curso, eu trabalhando o dia inteiro para pagar faculdade, aluguel, estudar, menino estudava de madrugada, sabe? Ia pegar monitoria quando dava, porque os sábados era o dia que eu mais trabalhava, porque eu era cabeleireira. Então, o dia que eu mais trabalhava era sábado, o dia que eu mais ganhava dinheiro, e eu ganhava comissão, sempre ganhei comissão. Se eu trabalhasse, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Então, se eu não trabalhasse, eu não pagava faculdade, não comia, eu não pagava aluguel. Então, eu tinha que trabalhar, como trabalhei muito para poder pagar essas contas. E aí, além disso tudo, essa dificuldade de estudar, de morar sozinha, de ter a responsabilidade de trabalhar, de pagar aluguel, de comer, de pagar faculdade, eu ainda tinha as violências que eu sofria nesse espaço, que era uma faculdade particular, burguesa, porque era particular, né? A maioria das pessoas lá eram homens, porque era uma faculdade só de engenharia, engenharia civil, engenharia de automação, engenharia de computação. O curso que mais tinha mulheres era o meu, e só tinha 5 mulheres e 40 homens. Eu tinha dificuldade de fazer aulas práticas e relatório, porque no laboratório de química, nas escolas, nas faculdades que eu estudei, você faz as experiências, as práticas, na maioria das vezes em dupla ou em grupo, e os relatórios do mesmo jeito. E a única forma de avaliar aulas práticas é com laboratório. Então,
eu não conseguia, eu ficava muito celestial sem fazer relatório, por simplesmente não querer fazer dupla com uma travesti. Eu ouvia muita coisa lá de racismo, de transfobia, de machismo, de parafobia. Eu ouvi do coordenador da faculdade que eu estava tirando o lugar de uma pessoa, que ali não era meu lugar, porque quando eu ia fazer licenciatura, porque eu não ia ser professora. E você me perguntou como eu fui ser professora. E eu tinha um preconceito também da profissão. Quando eu era cabeleireira, eu falava que eu não queria ser professora, mas não era pela profissão, que eu admiro, sempre admirei, era pela a questão do. Vou usar o cliente, né? Do aluno, as pessoas ali que você vai. Que com os dias de hoje, as questões estão muito até perigosas. Então eu tinha esse E medo. sem Assim, de dizer, contar, Gabriela, as condições de trabalho, né? condições de Que, trabalho, tudo isso. infelizmente, ainda é As condições de trabalho, muito salário, o trabalho precário, as difícil. coisas muito Sim, precárias. Você, sim. às vezes, até com já do seu bolso para poder fazer um material. Essa é a realidade de muitas escolas no Brasil, públicas, de fazer o professor tem que pagar para fazer material, para dar aula, para dar uma prova, para dar uma atividade diferenciada. Então, isso tudo me causava medo e não querer ser professora. E aí eu tinha esse preconceito, sabe? Eu não quero ser, eu vou fazer engenharia química, eu já sou cabeleireiro, eu vou fazer engenharia química. E aí eu fui fazer engenharia química. E aí eu ouvi isso desse coordenador, e isso, assim, acabou me magoando, sabe? Por conta dele falar que lá não era meu lugar, que aquele curso de engenharia não era para travesti. Era, entendeu? Que eu tinha que procurar licenciatura. Enfim, eu ouvi desse professor. Já ouvi também de alunas lá que passou por mim pelo corredor e falar comigo que o banheiro estava sujo, se eu não ia limpar o banheiro, sabe? E isso há mais de 20 anos atrás. Então, se hoje nós ainda temos esses problemas de trabalho na escravidão, de racismo escancarado na televisão, de transfobia escancarada na televisão, como foi o caso do Ratinho com a Erika Hilton. Imagina há 20 anos, mais de 20 anos atrás, como que não era a nossa luta, a nossa dificuldade de existir. E aí eu consigo ficar 3 anos nesse curso de engenharia química. E aí começa a dificuldade, e já no curso de engenharia química, eu tiro lá em Minas um CAT, que é uma autorização para lecionar. Porque eu tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar aluguel, tinha que comer. E o dinheiro do salão não estava dando conta. E o que eu fiz? Fui dar aula à noite. Tirei meu CAT para dar aula de química. E aí, em 2012, eu dou aula de química em Brasília de Minas, na Escola Santana. E aí eu me apaixono, menina. Apaixono pela profissão. Meu Deus do céu, é isso aqui que eu tenho que ser minha vida toda. Quando eu fui para a sala de aula, nos primeiros dias, apaixonei. Nunca tinha. Eu dei aula uns 3 anos, ou um pouco mais, em Minas, lá em Brasília de Minas, de química, tudo de química. Mentira, a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi de matemática, numa escola particular. Eu dei a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi de matemática, escola particular, lá em Brasília de Minas, o FEBRAM, lá em Brasília de Minas também. E depois eu dei aula de química no Estado. A primeira vez que eu dei aula para o Estado, pública, foi de química. E aí eu dei aula de química por uns quase mais 3 anos lá em Brasília de Minas. E apaixonei, menina, apaixonei, assim, gostava demais, tanto que eu me dividia. Eu trabalhava no salão, eu dava aula nas escolas. E eu também trabalhei também, nessa mesma época, no Projovem Trabalhador do governo federal, já na época de Dilma Rousseff, em 2014, se não estou enganada, dando aula para cabeleireiros. Eu fui instrutora também de cabeleireiro. Então, eu fui professora e formei muitos cabeleireiros, professora profissional, né? Profissionalizante, e professora de química no ensino médio, na Escola Estadual Santana, na Escola Estadual Creme da Passos, na escola, que eu esqueci o nome agora, gente, me perdoa, lá em Vargem Grande, no Distrito de Brasília de Minas, que eu esqueci o nome, é Francisco Xavier, eu acho que é Escola Estadual Francisco Xavier, se eu não estou enganada, e na Escola também Estadual Antônio Carlos, em Retiro, no Distrito de Brasília de Minas. Então, foi essa escola que eu dei aula de química, e que me deu uma experiência, uma alegria, e que eu quebrei todos os preconceitos que eu tinha, porque só não quebrei aquela parte que as autoridades, o governo, os políticos não apoiam em nada. Mas o interesse dos alunos em aprender, ainda mais que química é uma matéria que é muito desinteressados, né? Porque acham difícil, a maioria não quer. Tanto que eu peguei a escola é,
uma reprovação em química muito alta, com mais de 75%, e deixei ela com menos de 30%. Então, assim, os alunos gostavam, eu tive uma boa comunicação, graças a Deus, com os alunos, uma boa entrada, nunca tive problema em relação à E é questão. isso, Gabriela. Você chega quebrando um estereótipo, porque geralmente o professor de química, de física, era aquele professor duro, rígido, que é visto como bom porque ele reprova quase toda a turma. Então, quando chega uma mulher travesti, consciente desse lugar, promovendo um trabalho de educação em química, em que essas estudantes e estes estudantes começam a se identificar, começam a se perceber nesse espaço. E aí você me faz lembrar a professora Bárbara Carine Soares Pinheiro, Eu né, a falo sobre ela intelectual também. diferentana, que ela diz que onde a gente não se vê, a gente não se pensa. Né? Então, Ela o também está no meu interesse TCC. pela química, né, de repente, para esses alunos e essas alunas, é começar a se ver nesta professora. Então, eu acredito que isso, né, é um divisor importante na vida desses estudantes. Mas a minha curiosidade é como é que você sai de Minas e chega em Porto Sim, Seguro? eu vou chegar. Menina, é tantas histórias, mas, enfim. E aí, lá no curso de engenharia química, eu abandono o curso em 2008. E eu entro em depressão, eu desenvolvo um assunto do pânico. Por quê? O que combinou todas as violências nesses espaços e combinou com a tentativa de homicídio à minha pessoa lá em Montes Claros. Eu estava saindo da faculdade, um homem que eu nunca vi na minha vida me agrediu, falou que eu tinha que morrer, começou a me bater, falou que eu tinha que me matar, que eu era uma desgraça, que eu tinha que morrer. Eu perguntava a ele por que ele fazia aquilo comigo, eu não conhecia ele, o que eu tinha feito ele. Ele falava assim: você é uma desgraça, você tem que morrer e eu vou te matar. E a minha sorte foi porque eu caí em frente a uma porta de uma casa. Eu caí bem na porta, assim, ó. Eu caí bem na porta, ele me jogou no chão e eu caí bem na porta. A porta se abriu e uma mão me puxou e me arrastou para dentro e a porta se fechou. E era uma mulher que me salvou, que me socorreu. Se não fosse essa mulher, eu estava morta. Eu não estava aqui para contar essa história. E aí, com isso, e com todas as violências que eu sofri no espaço ali da faculdade, inclusive para estudar, eu abandono a faculdade, que eu não consigo nem ir lá trancá-la. Eu abandono, simplesmente abandono no terceiro ano de faculdade. Engenharia Química é um curso de 5 anos. Eu estava no terceiro ano, ia passar para o quarto ano, e aí eu abandono a faculdade e nem tranco. Desenvolvo uma síndrome do pânico. Eu fico trancada no hotel por 4 dias sem querer sair na rua, fico sem querer trabalhar. E aí eu fico com essa síndrome do pânico por mais de um ano. Eu não podia ver um homem de bicicleta correr escondia, porque ele veio de bicicleta, né? Então eu não podia ver um homem de bicicleta vindo em minha direção, que eu corria e escondia, com medo, com pavor, com pânico. E aí, em 2016, eu sofro uma outra violência lá de Estado, uma violência institucional, pela segunda vez em Minas Gerais. Eu já contei sobre essa história num podcast com o Zé Arlindo, um amigo aqui também de Porto Seguro, companheiro de luta aqui de Porto Seguro, e contei também no livro que eu escrevi, o prefácio do livro que a UFSB, a faculdade aqui do sul da Bahia, né, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, me convida em 2021 para escrever um prefácio de um livro, o livro do mestrado, né, do mestrado lá da UFSB, Educação Ético-Racial. E aí eles me convidam para escrever esse prefácio falando sobre as minhas vivências. Eu até falo com a professora Dodge, que foi quem me convidou, a doutora Dodge, que é uma mulher travesti, que é professora da UFSB, concursada no curso de artes. Ela que me convidou, junto com a professora doutora Rebeca Teixeira, que é professora na UFSB, em Teixeira de Freitas. E outros professores também, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, me desculpa, gente, que eu sou péssimo de nome. E eu até falei com elas na época, mas eu não sei, eu nunca escrevi nada na minha vida, eu não sou nem formado, porque a época eu não tinha nem graduado, né? Não sou nem formada, como é que eu vou escrever um prefácio de um livro, de um mestrado? E falei bem assim, né? Aí ela falou assim: não, menina, você é a doutora do saber, e nós queremos saber das suas vivências. Pode ficar à vontade enquanto a escrita, enquanto a quantidade de páginas. Nanana. Aí acho que eu escrevi umas 25 páginas, umas 30, reduzido para 25 páginas, eu acho. E aí, falando sobre as minhas vivências. E essa história que eu vou contar aqui agora, que me fez vir morar em Porto Seguro, eu conto ela nesse livro e conto ela também nesse podcast. E agora eu vou contar aqui para vocês e para você. Eu fui presa em Minas Gerais, forjada, né?
A Polícia Civil de Minas Gerais forjou, implantou, bolou um plano para me prender em Minas Gerais. Infelizmente, na minha cidade, em Brasília de Minas. Isso foi em 2016. Eu fui preso lá em Minas, em Brasília de Minas, 2 vezes. As 2 vezes pelos mesmos policiais. Os policiais civis Vinícius, Eduardo e Silvio. E o delegado Flávio, que fez um inquérito todo fraudulento, né? E eu fui presa 2 vezes. A primeira vez eu fiquei presa 1 mês e 21 dias, em Brasília de Minas mesmo, e a segunda vez eu fiquei presa 4 meses e 26 dias em Coração de Jesus, que é uma cidade que fica próxima a Brasília de Minas. E eu fui absorvida de todos os crimes que eles me acusaram, nas 2 vezes, diante do juiz. Fui absorvida, com provas testemunhais, com provas técnicas, com provas cabais, e absorvida de todas as acusações que eles fizeram contra mim. E por isso que eu pude ser candidata aqui em 2020 a vereadora, né? Porque sou ficha limpa, tenho o nome limpo, sou réu primário, não tenho nada no meu nome, não devo nada, como eu sempre disse, desde a primeira vez que eles foram me pegar na minha casa e me prender. E aí, a primeira vez foi em 2013. A primeira vez que eu fui preso foi em 2013, janeiro de 2013. E a segunda em 2016, 3 anos depois. Aí eu fiquei com aquela coisa assim na minha cabeça. Eu já fiquei depressiva de novo também na cadeia. Eu desenvolvi hipertensão lá presa. Eu fiquei presa numa cela que tinha capacidade para 4 pessoas e tinha 18. Eu fui abusada no presídio. E, enfim, muitas violências. E aí, eu desenvolvi a hipertensão lá em Coração de Jesus, e aí eu já lá pensando, e foi também, aproveitando também para contar também, que foi a primeira vez na minha vida que eu peço, numa instituição pública, num órgão público, para me chamar de Gabriela e para me reconhecer como mulher. Eu ainda não tinha prenome retificado, eu estava no início de transição nessa época, eu estava me hormonizando, eu estava no início de transição, tinha 3 meses que eu tinha iniciado a minha transição de gênero, e estava fazendo terapia hormonal, e eu fui presa, e aí eu pedi, na segunda vez, lá no Quarto de Jesus, que me tratasse como mulher, no feminino, porque eu era uma mulher trans, eu era uma mulher travesti, e o nome meu era Gabriela. Foi a primeira vez que eu pedi para usar. Essa história também está no livro também. E aí, assim foi feito, né? Foi feito lá por todos os agentes da presídio, o diretor, as pessoas também que estavam ali presas também. Todos me chamavam de Gabriela, me tratou com muito respeito. É até engraçado dizer isso, mas eu tive muito acolhimento no presídio, dos presos, mais do que na sociedade mesmo, sabe? O respeito com a própria identidade. Nunca nenhum preso me tratou no masculino, sempre foram no feminino, sempre me respeitou. E aí eu ia dar aula lá também, eu me movimentei lá dentro do presídio, articulei lá dentro, fiz até movimentei, fiz uma greve lá de fome com todos os presos aderiu, foi a primeira vez que aderiu à greve de fome, por conta do atendimento, das condições precárias que era. Para você tirar a ideia, igual eu falei, uma cela cabia 4, tinha 18, né? Tinha gente dormindo dentro do banheiro, literalmente dentro do banheiro. A comida chegava azeda, crua, sabe? Era vários direitos constitucionais infringidos ali naquele presídio também, e aí eu reivindiquei, fiz uma greve de fome lá, e todos aderiram, e a gente conseguiu conquistar algumas coisas lá, inclusive a questão da aula, que ia ter aula lá para os presos, o EJA ia estar lá no presídio para os presos estudar, e eu ia dar aula, né? Se eu ficar, se fosse condenado até. Porque o povo estava falando que eu ia ser condenado e tal, e tudo, né? E acabou que, graças a Deus, a verdade apareceu, porque nada passa diante dos olhos de Deus, e eu sempre estive com a verdade, e diante do juiz foi provado por A mais B
que eu não tinha nada com aquelas acusações que ele estava me acusando. E aí eu saio em abril, não me lembro qual foi o mês. Eu saio, depois de 4 meses, eu saio do presídio. E lá eu já resolvi que eu ia embora de Brasília de Minas, que eu não ia ficar lá mais, não, porque já era a segunda vez que eles me forjava, ou eles iam me matar, ou eles iam me prender uma hora que eu não ia conseguir sair. E aí eu resolvo ir embora. No presídio, eu já penso de ir embora para Belo Horizonte, porque meu irmão, o qual eu quero mandar um beijo, um abraço para o meu irmão Ciderley Borges, mora, e aí eu estava de carro que mora lá. Quero dar um beijo para minha mãe também, se não esqueça, minha mãe, Maria das Dores Borges de Souza, minha mãe querida, um beijo para ela também. E aí eu já no presídio pensando em ir embora para Belo Horizonte, morar lá com meu irmão. E trabalhar lá e tal e tudo, e terminar minha faculdade, porque nesse período, depois que eu abandono a faculdade de engenharia química, em 2012, eu entro no curso de licenciatura em Química, lá em Montes Claros também, na Uniub, a Universidade de Uberaba. Só que era o sistema EAD, que estava até iniciando ali o sistema EAD sem presencial. E como era o curso de Química, ele era meio a meio, ele era 50% presencial e 50% online. As aulas práticas de laboratório era presencial. E aí eu fui e saí de engenharia química em 2008, em 2011 para 2012 eu entro em licenciatura em química. Que eu tinha dado aula já, né? Me apaixonei por professora e era o que eu queria fazer. E aí eu abandono também por conta dessas violências, que eu vou presa, e aí eu tenho que largar a faculdade, porque eu fui presa bruscamente. Eu estava dando aula na escola estadual Santana na época, eu tinha acabado de dar aula lá, eu estava concorrendo de novo para dar aula no ano seguinte, porque lá, como eu era contrato, eu tinha o CAT, eu tinha que fazer inscrição no estado para concorrer o contrato, né? Aqui é REDA. Na época lá era assim, era inscrições simples. Não tinha a prova que a gente faz aqui, não, que é o do REDA, né? Lá era inscrições simples no estado mesmo, para você concorrer e fazer e pegar a aula no estado. E aí eu tinha feito para me pegar a aula no ano seguinte e fui preso bruscamente. E aí acabei perdendo a faculdade que eu estava fazendo. E aí eu falei assim, vou embora para Belo Horizonte. E nisso, um amigo meu, ele me convenceu a vir para Porto Seguro. Ele falou que estava comprando a casa aqui e que a gente vinha para cá, ia trabalhar para a gente construir a vida, né? E que viesse aqui para Porto Seguro. E a primeira vez que eu estive em Porto Seguro foi no ano 2000, há 26 anos. Eu apaixonei por Porto Seguro. E naquela época eu já falei, um dia eu vou morar em Porto Seguro. E quando ele me faz esse convite para ir para lá, eu naquela situação que eu estava ali, presa, saindo do presídio e tal, 4 meses ali naquele lugar, você com todos os seus direitos violados, dignidade humana violada. Eu falei assim, eu já estava querendo ir embora mesmo, eu falei assim, eu vou a Porto Seguro. E aí veio a imagem de Porto Seguro que eu tinha aqui como turista, né, que eu vim aqui, que eu vi a Lady Butterfly no Axé Moá, uma travesti preta dançando, a maior barraca de axé de praia do Brasil, que é a Axé Moá, a maior barraca de praia do Brasil. Eu falei assim, Jesus, ali não tem transfobia, não tem racismo, porque a travesti é a principal atração da maior barraca de praia. Achei, né, na ilusão que era isso. E no ano que eu vim para cá, depois, também como turista, eu até fiquei aqui esse ano também, eu fiquei um ano aqui. Em 2012, antes de eu ser preso em 2013, em 2012 eu fiquei um ano em Porto Seguro. Um ano em Porto Seguro, e nesse ano é o ano que ela é assassinada, Lady Butterfly, né? Ela é assassinada com a facada à luz do dia, em frente ao Xamoá. E aí, quando eu saio da prisão lá em 2016, eu acho que eu não durmo nem uma noite em Brasília de Minas. Eu vou direto para Ouro Preto. Eu fico um mês em Ouro Preto, Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. E depois de um mês, eu venho direto para Porto Seguro. Aí eu chego aqui em Porto Seguro em 2016. Eu estou aqui desde 2016. Tem 10 anos que eu moro em Porto Seguro. E aí eu fiquei 6 anos em Brasília de Minas, porque eu tomei um trauma tão grande da cidade, da Polícia Civil, desse detetive Vinícius, do detetive Eduardo, do delegado Flávio, do detetive Silvio, que não era, nem era de Brasília de Minas, ele estava sendo transferido, ele foi transferido para Brasília de Minas naquela época, tinha um mês que ele estava em Brasília de Minas. E eu fiquei muito traumatizada, eu falei assim, eu não quero nem voltar naquele lugar mais. Aí eu não fiquei 6 anos sem ir lá. Mas eu sou muito apaixonada com a minha mãe. Eu nunca fiquei. Mesmo quando eu morei em Belo Horizonte, eu nunca ficava um mês sem ver minha mãe.
Nunca ficava mais de 30 dias sem ver minha mãe. Nunca fiquei na minha vida. Só fiquei quando eu tive presa, porque eu pedi também para ela não me visitar, eu pedi, eu mandei esse pedido, eu fiz esse pedido para ela, falei, não quero que ela venha aqui, passe por isso, não quero que ela venha aqui, seja revistada, não quero que ela passe nessa revista, nessa humilhação, para me visitar. Eu vou sofrer, mas eu peço que ela não venha. E ela, com o amor dela, ela sabia que era a forma dela mostrar para mim que ela me amava, ela ir, ela não foi, nenhuma das vezes. Então, eu tinha 6 anos que eu não via minha mãe, só falava com ela por telefone, eu por chamada. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que ir para Brasília de Minas, vou ter que ir para Brasília de Minas ver minha mãe. E aí depois de 6 anos eu vou lá, Brasília de Minas, fico uma semana lá, não consigo ficar mais de uma semana, fico só dentro de casa, não consigo sair. Mal que eu ia na porta da rua, quando eu varrer a porta da casa de mãe, eu ia varrer a porta da rua, mal que eu fazia era isso. Na porta da rua ali, sentava na porta da rua de casa de mãe de vez em quando para conversar com a vizinha, com as amigas mais próximas. Fui na casa da minha amiga mais próxima também, Dona Fina, o qual também não está mais presente aqui conosco, uma senhora negra, retinta, muito maravilhosa, muito religiosa, cristã, evangélica, que sempre me dedicou também, sempre me acolheu com amor, com respeito e dignidade. Eu tenho certeza que ela está num bom lugar e eu tenho uma saudade dela também tão grande. Mas, enfim, então eu venho morar em Porto Seguro por conta disso. E aí eu resolvo morar em Porto Seguro. E aí eu venho para Porto Seguro e fico aqui até 2018, 2019, trabalhando na Orla, com aluguel por temporada, até que eu saí de lá em 2019 e vou morar no Baianão em janeiro de 2019. E em março de 2020, eu me filiei ao PSOL. E aí, minha trajetória política começa aí. Fui candidata a vereadora, fui candidata a deputada estadual em 2022 e fui candidata a prefeita de Porto Seguro em 2024, né? Me tornando, junto com o Luiz Salabert e Suede Carvalho, as primeiras travestis no Brasil a concorrer uma prefeitura, a concorrer um cargo para prefeita. Então, em 2024 também nós fazemos história em Porto Seguro. O PSOL Porto Seguro novamente ousa e coloca uma travesti preta periférica na cabeça de chapa da chapa majoritária na disputa da eleição municipal de Porto Seguro em 2024. Tive essa honra também de concorrer à prefeita de Porto Seguro. A princípio, eu não queria, foram mais de 5 reuniões para me convencer. Aquela síndrome da impostora que a gente tem, de não ser capaz, de não merecer, mas como assim eu vou ser a prefeita de Porto Seguro? Como, gente? Eu falava isso. Até que Chico cancela novamente, me convence, e é ele que fala, não, o nome é você, você é a pessoa hoje, a figura pública mais conhecida de Porto Seguro. Ele foi embora para Salvador, então não tinha mais ele que era o candidato nato, né, a prefeito, e foi candidato a prefeito de Porto Seguro em 2016 e 2020 pelo PSOL. Em 2024 fui eu, tive essa honra, né? E agora eu também estou pré-candidata a deputada federal, né? Neste momento eu estou pré-candidata a deputada federal pelo PSOL Bahia, né? É um movimento da população trans travesti no Brasil, a partir da deputada estadual Érica Hilton e a Duda Salabert, esse movimento de pessoas trans travestis, de ocupar o Congresso e fazer a primeira bancada travesti do Brasil. E aí nós estamos nessa luta aí também, nessa tarefa, porque a minha vida política, ela é coletiva, ela é plural, ela é diversa, ela é para todas, todos e todes. A minha vida pessoal, o meu é a questão profissional, é a professora de química, é os anos que eu passei no IFBA, que aí eu venho também e falo da minha história no IFBA. E em 2021, já com um ano de filiada ao PSOL, em 2021 eu sou convidada a escrever o prefácio do livro do mestrado da UFSB, Educação Étnico-Racial. Em 2021, Chico Cancela também me indica para concorrer à presidência do PSOL, Porto Seguro. Eu concorro à presidência do PSOL Porto Seguro, me candidato, e sou eleita em outubro de 2021 presidente do PSOL Porto Seguro com quase 90% dos votos, me tornando a primeira travesti eleita para presidir um partido político, para presidir um partido político no Brasil. Novamente, fazemos história.
E aí, em 2021, eu escrevo o prefácio, e em 2021 eu estudo para poder fazer o Enem. Eu resolvo fazer o Enem em 2021. Me bate aquela vontade lá, que eu tinha lá desde o ensino médio, de fazer o curso superior. Não, já em 2021, exatamente em 2021, já se iam 18 anos lá do curso de engenharia química, que eu tinha abandonado. E aí eu falo assim, vou fazer o Enem e vou estudar. E eu vou estudar numa escola, numa faculdade pública. Eu não vou estudar numa faculdade particular, eu quero estudar na faculdade pública. E eu sempre ouvi na minha vida que eu era incapaz, que eu não podia, que eu não conseguia passar no vestibular público, eu tinha que ser particular, eu não passava. Eu sempre ouvi isso. E aí eu estudei. Fui lá para Santo André, na casa da Dodge Leal, doutora Dodge Leal, professora. Fiquei na casa dela, escrevi o prefácio, estudei para o Enem e passei em primeiro lugar nas cotas raciais, indígenas e de renda para o IFBA e para o FSB, e segundo lugar geral na ampla concorrência para o IFBA e para o FSB. E aí eu escolhi o IFBA porque o IFBA tinha licenciatura em Química. Ah, menina, eu fiquei tão feliz. Eu fui estudar no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia. E aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Tanto que eu fui fazer minha matrícula, principalmente na época que as matrículas começaram. E aí me arrumei toda bonitinha, maquiei, passei batom, que eu não sou muito de maquiagem, não. Eu sou igual a minha mãe. Minha mãe não tem maquiagem com nada. Minha mãe nunca passou nenhum batom na vida dela. Nem um brinco ela usa, nada, nem um anel, nada. E eu também não gosto. Eu sou tipo minha mãe, que eu transpiro muito. Eu não gosto muito de maquiar, mas eu maquiei, passei batom, passei sombrinha, maquiei, meu melhor vestidinho. Passei até perfume para ir fazer uma matrícula. Fiquei muito feliz e fui matricular, minha filha de Deus. E aí vai eu lá pro IFBA. Aí eu vou lá para Cores, né? Você conhece bem, que é a professora lá no IFBA, que maravilha, gente, que coisa chique. Eu fico muito feliz por isso também. E aí eu fui me matricular, fui lá na Cores, conversei com a profissional que estava lá na época, a secretária, para fazer a minha matrícula. Entreguei ela a minha identidade já retificada, porque também em 2021 eu retifico meus documentos, prenome e gênero. E aí eu dou ela a minha identidade já retificada, Gabriela Borges, Gabriela com dois L's, porque eu não é com dois L's, Gabriela Borges de Souza, e sexo feminino. E ela, com a minha identidade na mão, ela lembra Gabriela Borges de Souza, sexo feminino, ela me chama por 5 vezes no masculino. Ele, dele, senhor, menina, aquilo me irritou de um tanto, 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 porque eu sempre fui muito reativo. Eu sempre fui muito reativo, até hoje eu tento me controlar, eu faço terapia, eu preciso, porque não é bom, né? Porque às vezes você, apesar de eu não ter proferido nenhuma palavra de baixo escalão, não ter ofendido ela, eu simplesmente fui no pé do ouvido dela, no pé do ouvido mesmo, encostei assim, ó, no ouvido dela, e gritei, me respeita, eu sou a mulher. E gritei por várias vezes. Gritei, em toda altura, várias vezes. Me respeita, sua mulher mesmo. Indignada com aquilo, revoltada, ferida com aquilo. E aí ela liga para uma advogada, eu acho, do IFBA, me põe no telefone para falar com a advogada. Outra disforia que eu tenho, outro problema que eu tenho é da voz, que eu também faço terapia, já até quis fazer cirurgia de feminização vocal, mas não fiz, depois desisti e não fiz. Porque eu também tinha uma disforia da voz, porque sempre no telefone me confundem, né? E aí, essa advogada também me chama no masculino 3 vezes na mesma ligação. Ai, eu fico nervosa demais. Eu grito com ela também. Você não é advogada, não? Você não sabe nada, não? Isso é crime, é transfobia, é equiparado ao crime de racismo desde 2019, pelo Tribunal Federal. É inafiançável, imprescritível e hediondo. E fico revoltada com esse povo. E saio de lá do IFA, revoltado. Aí eu ligo para Carol Lima, ligo para Chico Cancela, ligo para o mandato do deputado estadual Hilton Coelho, um amigo, companheiro do pessoal, Rafael Bonfim, que fazia direito na época na UNEB,
E aí, entre em contato com o IFBA, reitoria, reitor, lá, na época acho que era até reitor, não era nem a reitora Luzia, não, era outra pessoa que estava na reitoria, não lembro bem, se eu não estou enganada. E aí, liga, o reitor liga para cá, liga para mim. Quem estava diretor-geral aqui na época era Vinícius, quem era o diretor de ensino era Paulo Malta e Raquel. E Paulo Malta, Raquel e Vinícius me chamam uma reunião no IFBA. A primeira vez que eu vou na sala dos professores foi após essa minha ida lá da matrícula, desse episódio. Aí eu vou conhecer a sala dos professores lá no IFBA, junto com Raquel, Paulo Malta e o Vinícius, que era o editor-geral do IFBA na época. E aí eles me perguntam o que eu quero que faz, né? E aí eu falei assim com eles. O mesmo que eu falei com a funcionária na época, eu vou falar aqui, que eu falei com ela bem assim, ó. Eu não vou chamar a polícia aqui agora e fazer um boletim de ocorrência por transfobia, porque você é ignorante. Mas você precisa aprender a atender todo tipo de pessoa. E aí, o que eu pedi para o IFBA na época? Eu pedi um treinamento para todos os funcionários do IFBA, da portaria à direção geral, no atendimento a todo tipo de pessoa, porque ali era um espaço público, aberto a todo tipo de pessoas. Pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas negras, né? Todo tipo de pessoa. E aí eu recomendei para eles, na época, para eles procurar Mães Arco-Íris, que foi a ONG que fez a minha retificação de prenome. E a Mães Arco-Íris é uma ONG lá de Salvador, que na época, que ainda até hoje, fica ali no Casal da Diversidade, no Pelourinho. Na época, elas fizeram a minha retificação de prenome e gênero, e aí elas já têm um know-how, já têm expert, já têm material didático, curso para isso, tanto para empresas privadas quanto empresas públicas. Aí eu recomendo eles procurar a Mãe da Arco-Íris para dar esse treinamento a eles, porque o treinamento tinha que ser específico ao tratamento de pessoas trans travestis. Porque, como é todo tipo de pessoas, mas todas as pessoas, as que sofrem esse tipo de problema, são as pessoas trans travestis, nesse espaço de educação, desde sempre, desde o ensino fundamental, né? Inclusive, nesse mesmo período, estava tendo um caso que a pessoa processou o IFBA. Lá em Salvador, o menino trans também estava tendo esse mesmo problema com o IFBA. Eu acho que na época ele estava no IFBA ensino médio, integrado, né, técnico, porque ele era menor de idade e não pôde retificar o nome, prenome, né? E aí ele usava o nome social, que também é um direito dado pelo Supremo Tribunal e também pela presidenta Dilma Rousseff, em 2014, por decreto presidencial, ela também dá esse direito também à população trans travesti no Brasil, desde 2014, no uso do nome social em qualquer repartição pública ou privada no Brasil. Então, teve esse problema também lá com esse rapaz também lá no IFE em Salvador, então já estava essa polêmica. E aí eles aceitaram fazer isso, eu falei que não ia processar, que não ia fazer nada. Eu nunca entrei com uma ação ainda, até hoje, contra a transfobia à minha pessoa. Sofro transfobia diariamente. Nunca entrei. Uma hora eu vou fazer, né? Porque eu acho que o constrangimento legal também é pedagógico. E aí, esse treinamento nunca foi dado no IFBA. Nunca foi dado. Nunca foi dado. Apesar que depois disso, teve protocolos do IFBA, né, que hoje é fundamental no atendimento de pessoas trans travestis dentro do IFBA, por exemplo. A identidade de gênero não social hoje é uma coisa assim, lei no IFBA, tem protocolo para isso. Mas não foi dado esse treinamento. Aí, no ano passado, antes da minha colação de grau, eu até chamei isso, apelidei, entre aspas, como meu último ato no IFBA. Eu promovi, junto com a professora doutora Priscila Ferreira, e com o professor doutor e diretor de ensino, Diogo, o evento LGBTQIA+, no IFBA. Em junho, peguei o mês da diversidade, o mês do orgulho, né, da diversidade, e fiz 17 de junho um evento LGBT lá no auditório do IFBA, com os alunos do ensino médio do IFBA e os alunos do ensino médio do CIEP. Eu montei uma mesa com pessoas LGBTQIA+, tinha mulher lésbica, mulher bi, mulher pansexual,
apoiadoras, né? Tinha uma apoiadora, uma mulher apoiadora, né? Porque a sigla, o A da sigla LGBTQAPN A mais, são dois A, por isso tem o A mais. É um A de assexuado e o A de apoiador aliado. E tinha uma pessoa também aliada também na mesa, advogada, professoras, doutoras, para falar sobre a questão da lei, do que é crime, né? E, enfim, foi um evento muito bom, né? Teve a escuta também dos alunos também. Foi muito bom mesmo, esse evento que foi feito lá no IFBA. E já agora com a direção geral de Isaú, né, do professor Isaú Sena e do professor Diogo como diretor de ensino. E então teve mesmo. Gabriela, aproveitando esse gancho, né, já que você já promoveu um momento como esse, tem algo que eu trabalho na área da literatura e sinto falta de uma festa literária, de um evento de literatura, onde a gente tenha nas mesas apenas a comunidade LGBTQIAPN+, de visualizar mais essa literatura e destes livros circularem mais da população LGBT nos espaços. Então, você que tem essa capilaridade aí já com a cultura, se precisar de colaboração, eu estou aqui em Porto, quem sabe a gente não consiga fazer um movimento literário aí LGBT em Porto Seguro, Vamos sim. que é algo muito importante para a gente visibilizar essa literatura. Você é uma mulher que escreve, você escreveu um prefácio, você é uma mulher que escreve. Quantas que escrevem estão aí, muitas vezes, apagadas, invisibilizadas? Então, é uma possibilidade, a partir até dessa experiência que você já construiu aí com o IFBA. E a sua O colação Vinícius, de grau? o Vinícius Santos, que foi Sim. co-vereador, ele é artista, né, dessa área LGBT, e também está na cena também aqui. A própria UFSB, que tem o curso de artes, tem muitas pessoas trans, travestis, cantoras, atrizes, poetisas, artistas plásticos, que é maravilhoso. Então vamos pegar isso aí, essa ideia sua aí, Então, vamos tecer isso aí. E a minha vamos fazer. curiosidade agora, que eu acredito que vai ser a curiosidade de muita gente, e a sua colação Mas de só para grau foi poder eu não a esquecer, não coroação, né? esquecer. Eu só para não perder. Também, em 2023, se não estou enganada, teve também a mesa feita pelo professor Alexandre Fernandes, lá do IFA. Ele é linguístico, né? Professor da aula de português lá no IFA. Ele montou uma mesa na Jornada Pedagógica do IFA em 2023, no início do ano letivo, lá no IFBA, que eu participei dessa mesa pedagógica, que foi uma mesa pedagógica composta só por travestis. Tinha pedagoga, mestra, doutora, e eu que era licenciada na época, eu era graduanda na época. Então, só para não perder, a gente teve essa mesa também lá no IFBA, também uma mesa composta só por travestis, mulheres travestis, na área da educação, da pedagogia. E aí eu faço, né, esse... Eu estava falando de quê mesmo? Me perdi agora. Sim, chegando aí na sua colação de grau, né? Depois desse Ah, sim, momento todo aí, você passa por essas eventualidades, você se afirma dentro desse lugar, organiza um lembrei. evento, e como é Lembrei. chegar na colação de grau? Sim, mas antes de chegar aí, eu quero falar também do processo que eu passei também por transfobia no próprio Enem. E isso, essa experiência de vida, depois eu vivi algo no IFBA também. Quando eu fui fazer o Enem, quando eu fiz a minha inscrição, eu ainda não tinha o documento retificado, prenome e gênero. Eu fiz uma inscrição para o Enem com o nome social. E lá tinha como você usar o nome social, porque já era, né, lei no Brasil, lá tinha. Então, foi um processo burocrático, difícil de conseguir, foram várias tentativas, vários dias, até que um dia eu consegui fazer minha inscrição usando o nome social Negavan, que foi o nome social que eu usei, que eu uso também até hoje. E aí, na hora, lá no domingo que eu fiz a prova, no dia lá da prova, que a aplicadora de prova foi fazer a chamada pela prova, para entregar o caderno de prova, ela chama eu pelo nome morto, de registro, nome morto. Menina, isso me causa meio outra revolta. Eu perco tempo demais para fazer a prova. Eu for prejudicada, eu tive que sair da sala, fazer boletim de ocorrência, registrar a ata com a gerente do Enem. Enfim, foi um transtorno. Aí, já estudando no IFBA, em 2023 também, eu acho,
eu apliquei provas no IFBA 2 vezes no processo seletivo do IFBA, que os alunos fazem para entrar no ensino médio, os alunos que formamos do 9º ano, que fazem o processo seletivo para entrar no IFBA, para fazer o ensino médio técnico. Então, eu trabalhei aplicando prova nesse processo seletivo 2 vezes. Na primeira vez que eu fui trabalhar, na reunião lá com a coordenadora geral da aplicação do processo seletivo, que é Roberta, uma amiga minha, funcionária aí do IFBA também, Roberta Garcia, eu acho que o sobrenome é Garcia, se não estou enganada. Um beijo para a Roberta também, que acho que é a secretária executiva do IFBA, se eu não estou enganada. E ela estava organizando, ela junto com a Eudênia, estava organizando esse evento do processo seletivo. E aí, na reunião, Roberta fala que tem 2 alunos trans inscritos no processo e que fizeram pedido do uso do nome social. Porque, como era menor de idade, não podia retificar o prenome, né? Pode, mas é um processo longo no judiciário e caro. E aí, eles pediram para o aluno social. Era um menino e uma menina. Aí eu peguei e lembrei do meu processo lá no Enem. Para esse menino, eu passei por um trem desse. Eu pedi para usar meu social e não usaram. Então, gente, eu peço aqui para vocês, para não acontecer comigo, com esses meninos. Então, quem ficar na sala desse menino, Roberta, põe aí, Roberta, ó, o nome dele, o nome social dele, de vermelho, para não acontecer o erro. Eu fiquei preocupada com medo de não atender esse pedido dele. Mas, pela graça do destino, da vida, foi eu que caí na sala desse menino. Fui eu que caí na sala desse menino. Eu fiquei emocionada. E aí eu chamei pelo nome social dele. E aí, nessa jornada pedagógica que o professor Alexandre fez lá, que eu estava nessa mesa, ele estava lá. Ele passou no processo seletivo, ele é aluno do IFBA. E ele depois que terminou minha fala, minha palestra, terminou o evento, ele foi até mim, me pediu para me abraçar, me agradeceu, e falou, eu tô aqui, viu, porque eu falei com eles. Eu quero vocês lá no IFBA ano que vem, viu? Tô torcendo por vocês. E aí foi isso. Eu também tive essa experiência também, que eu passei por esse constrangimento e aí eu tive esse privilégio, essa honra, essa alegria de cumprir essa minha missão, que eu tenho isso como uma missão, ali nesse momento, para chamar esse aluno. E aí eu imagino que ele deve ter tido, assim, uma alegria também, sabe? Porque ele tá ali, uma pessoa trans, e ele tinha uma pessoa trans ali também, aplicando ali, né, naquele espaço ali. Então, eu acho que isso fez também ele acreditar mais e querer mais ocupar também esse espaço, né? Ver que é possível, ainda mais sendo travesti preta, porque quando se é travesti e quando se é preta no Brasil, que é extremamente racista, as coisas ficam 10 vezes mais difíceis, 10 vezes mais complicadas. Nós temos que provar 10 vezes mais que somos capazes. E é todo dia, toda hora, todo momento, é todo instante. E aí eu concluo, né, o curso de licenciatura em Química no IFE em 2025, colo grau em outubro de 2025, e o meu TCC é nessa pegada. Eu falo sobre Bárbara Carini, no meu TCC, eu falo sobre Daniela Félix, a primeira professora negra de Química foi por muito tempo, até em 2024, se eu não me engano, foi 2025, que Priscila chegou. Aí hoje é Priscila e Daniela Félix, 2 mulheres negras professoras de Química, lá no IFBA. E aí eu falo sobre Daniela Félix, falo sobre Priscila também, que era minha orientadora, que foi quem me orientou nesse TCC, foi Priscila Ferreira. E falo sobre ela também no TCC também, doutora Priscila. Falo sobre a Djane Santiago, doutora Djane Santiago, que é a primeira mulher negra doutora em Química na Bahia, professora se eu não estou enganada, é na UFBA, e também no IFBA, se eu não estou enganada, em Salvador. E a pesquisadora, cientista e também professora, mestra Alice Bell, americana, que morreu há mais de 100 anos atrás. E Alice Bell, uma jovem negra
filha de escravizados, ela desenvolveu o primeiro medicamento solúvel em água e também desenvolveu a vacina contra a hanseníase, somente com 23 anos de idade, porque Alice Bell morre com 24 anos, infelizmente. E todo o seu trabalho, sua pesquisa foi invisibilizada e apagada por décadas. Por décadas. O seu trabalho foi cooptado por homens brancos, europeus, porque essa é a imagem da ciência masculina, né, de homens brancos, heterossexuais, cisnormativo e europeus. Essa é a visão que tem do estereótipo da ciência. E essa mulher, numa época, imagina, menina, mais de 100 anos atrás, uma menina, 23 anos, imagina uma mulher negra. Como que não era, menina? Aí eu fiquei fascinada com a Alice Bell. Eu falei assim, não, essa mulher tem que estar no meu TCC. E aí eu falo também sobre a Alice Bell, que depois de anos é reconhecido o seu trabalho, e aí o método é chamado de método Bell, né? O método para o isolamento dos... Porque o que a Bell fez é porque ela usa o óleo de Shang Gong, acho que assim que pronuncia. É um óleo graxo para fazer a vacina. E ela consegue isolar os ésteres, deste composto, e aí, com isso, esse método é chamado de método Bell, e faz com que não tenha contraindicações, porque já tinha vacina usando este óleo, só que ninguém nunca tinha conseguido fazer esse isolamento, né, dos ésteres. Por isso, ele não era solúvel em água também. E aí, a partir daí, passa solúvel em água, e também pode ser injetável e não tem contraindicações, né? Não traz mal, simplesmente traz um bem, porque cura a doença que naquela época também causava muito isolamento às pessoas, né? Porque tinha um preconceito também contra a hanseníase, que popularmente foi conhecida como lepra, né? Então as pessoas eram isoladas em Minas Gerais mesmo, o estado que eu sou de nascença, lá em Minas mesmo, a Barbacena, a cidade que fica ali também na região central, ficou conhecida pela cidade dos leprosos, né? Porque lá tinha manicômios e o povo ia para lá para ficar isolado. E aí a Alice Bell, ela desenvolve essa vacina. Ela também desenvolve essa questão aí também do medicamento ser solúvel em água. Então ela foi pioneira, ela foi, assim, sabe, ela foi a mulher vanguarda, à frente do seu tempo e revolucionou a ciência e a química. E por isso eu tive ela também no meu TCC. E também tive a Rosemary, que é a primeira mulher negra no Brasil a atingir o nível 1A na pesquisa CNPq, né? Isso foi em 2004. É muito recente. É muito recente. A Rosemary é botânica, ela é professora na UFMG, em Minas Gerais, e tem um trabalho também muito, 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 muito enriquecedor, muito importante para a ciência brasileira, né, no ramo da botânica. Aí eu apresento meu TCC. Esse último semestre era assim, o curso inteiro, eu fiz o curso inteiro. Eu estou aqui hoje de óculos, né? Eu até falei na minha autodeclaração. Eu fiz o curso inteiro sem óculos, porque eu tentei, tinha 4 anos que eu estava tentando consulta com a oftalmologista pelo SUS aqui na prefeitura aqui de Porto Seguro, e não conseguia. Fiquei mais de 4 anos na fila para conseguir uma consulta com oftalmologista, e eu fiz o curso todinho sem conseguir enxergar, sem usar o óculos. E fora essas dificuldades, eu tive, durante o curso, 2 campanhas. Eu tive a de 22, a deputada estadual, e tive a de 24, a prefeita. Então, eu tive que conciliar campanha eleitoral com o estudo de um curso que não é fácil. Química não é fácil mesmo, gente. E eu estava fazendo química analítica na época que eu fui concorrer à prefeita. Estava no 6º período, eu era aluna de Daniela Félix. Fazia química analítica com ela. Química analítica teórica e química analítica instrumental com Daniela Félix. Que química analítica, a grande maioria das pessoas do curso, professores, falam que é a matéria mais difícil do curso de química.
porque é muito precisa, ela é analítica mesmo, ela é bem detalhada, complexa, pesada, muito conteúdo, gigantesca, você tem vários conhecimentos, entre cálculo, entre integrar e derivar, conhecimento de química, de física, sabe? Tem que ter vários conhecimentos para poder desenvolver bem essa matéria. E eu estava fazendo essa matéria e a campanha, e vamos lá, né? Peguei prova final em alguma, nessa eu não peguei não, peguei em Analítica 2 com o Wellington. E aí, no meu último período, eu fiz Analítica 2 com o Wellington, né? E também muito difícil demais, mais difícil que a 1. E aí, mas estou aqui, eu quero aprender. Mas você venceu, Venci. né? E E aí concluí. continua vencendo. Aí concluí. E, Gabriela, como a gente, né, poderia ficar conversando aqui a noite toda, como é É bom, verdade. a gente precisa marcar um outro momento para você Vamos trazer sim. mais dessas suas vivências. E como você falou da Bárbara Carini, eu estou aqui, inclusive, eu não sou uma intelectual, e eu quero deixar, né, para as pessoas que vão nos escutar, que vai escutar a sua história, que importante que é a sua Ah, pesquisa. desculpa te interromper, mas não posso deixar de falar também, é muito importante. No meu TCC também, eu fiz entrevistas com alunas negras do curso de Química, do curso de Licenciatura em Química do IFBA, Campus Porto Seguro. Também está no TCC também, eu fiz dados, gráficos, eu fiz uma entrevista com alunas negras em relação à dificuldade de estudar. E só para dar um dado aqui, que foi respondido por mais de 88% das alunas. Perguntei qual era a dificuldade em fazer um curso superior. A grande maioria, mais de 88%, respondeu que era conciliar o trabalho com o estudo. Ou você trabalha ou você estuda. E algumas também, 55%, a maternidade também é uma das dificuldades para as mulheres negras estudarem no Brasil. Então, que bom que as nossas pesquisas conversam, estão comprometidas com este lugar de produção da existência para uma nova ética, para uma nova perspectiva, como disse Nego Bispo, para uma outra percepção da realidade. E Bárbara diz: nós, pessoas negras e indígenas, fomos destituídas de humanidade e, obviamente, de todas as características eminentemente humanas, sendo o ser humano um animal racional e pessoas negras e indígenas consideradas não humanas ou menos humanas, seríamos pessoas desprovidas de racionalidade, portanto, de intelecto. Uma vez privadas do intelecto, como produzir conhecimento de qualquer ordem e especificamente conhecimento científico? E aí, lá adiante, ela cita Nego Bispo, ela diz: de acordo com o líder quilombola e escritor piauense Nego Bispo, precisamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até mesmo de substituição de uma cultura pela outra, independentemente do território físico-geográfico em que essa cultura se encontra. Então, Bárbara é uma intelectual que nos inspira, Gabriela é uma intelectual que nos inspira, e nós agradecemos, Gabriela, pela sua partilha, por falar da sua história, da sua pesquisa, do seu lugar na política. E para fecharmos essa conversa, eu deixo agora para que você emita uma mensagem de fortalecimento para todas as mulheres negras, mulheres trans, mulheres travestis que se veem ainda menores e pequenas e não se veem nesses espaços de poder e representatividade. Eu deixo para que você feche esse momento com a sua mensagem. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: nunca pare de sonhar, nunca desista dos seus sonhos. Lute sempre. Não desista de vocês. Exista, resista, insista, siga em frente. Porque só a luta muda a vida. E ousando lutar, nós vamos vencer. Porque a revolução é feminina,
é preta, é indígena, da classe trabalhadora organizada, da comunidade LGBTQIA+, e travesti. Axé para nós.